2.6 Postura do pessoal de compliance frente ao indesejável. É salutar a equipe de compliance permanecer ao lado da organização para auxiliar suas pessoas nessa empreitada tão complexa. Em qualquer momento de descuido, recaída ou infelicidade na colocação das palavras, o profissional do compliance precisa estar atento e agir de forma educada, dócil, buscando explicar e convencer sem ofender ninguém. Esse é um momento delicado, mas se for conduzido de forma adequada, o desafio inicial transforma-se numa grande oportunidade para reforçar o propósito do programa, conferir credibilidade dentro da empresa. As pessoas da estrutura de compliance necessitam de capacitação para enfrentarem todo tipo de situação adversa, consciente ou inconsciente. Outros podem desestabilizar o programa ou contradizer essa ou aquela regra. É como um jogo onde há dois times adversários. À medida que ele vai se desenvolvendo, as pessoas vão sendo convencidas e mudam de lado. Logo, o objetivo desse jogo é atrair os adversários, sem fazer derrotados. No começo, o lado do compliance terá poucos adeptos, mas com o passar do tempo, haverá migração natural de pessoas de lá para cá, uma vez convencidas do real propósito do programa. Portanto, trata-se de um jogo saudável e as pessoas não podem transformá-lo numa guerra ou num campo de batalha, onde o medo, a raiva e outros sentimentos negativos impera. Essa é também uma missão das pessoas do compliance, impedir uma atmosfera pesada na empresa. Nesse contexto, retornando às situações indesejáveis, segue algumas recomendações úteis que darão ao profissional do compliance uma sustentação firme para enfrentá-la. Mostrar-se confiante, preparado, sóbrio, torna-se fundamental para ganhar a credibilidade dos colegas da empresa. Assim, conhecer as regras e saber como deve ser aplicada são fatores básicos antes de entrar em qualquer discussão. Nota-se o comportamento natural das pessoas. Perguntarem o porquê de tais normas e por isso é importantíssimo saber o motivo de sua criação e como foram estabelecidas. Dessa forma, distinguir os riscos inerentes, os benefícios decorrentes, as consequências para a empresa e para as pessoas e etc. Constitui arcabouço necessário para o profissional do compliance desde o início da instauração do programa. Fica claro para as pessoas do compliance a necessidade de se decidirem ao estudo e à pesquisa de todos os aspectos técnicos do programa para estarem devidamente preparadas antes de deterem uma intervenção. Para cada regra nova ou potencial, casos de divergência, o pessoal de compliance necessita dominar todos os argumentos de convencimento para serem usados rapidamente e de forma a não deixar dúvida no campo teórico. Tudo parece fácil, mas a prática resulta de aprendizado e experiência, somente adquiridos com o tempo. Todavia, usando habilidade e inteligência, o profissional do compliance deve registrar os casos, as situações, as discussões, etc. Colocá-los em uso na oportunidade adequada. O Departamento de Compliance não representa um quartel-general ou uma polícia de choque. Constitui mais um órgão na empresa, cujas pessoas são legais entre si. Portanto, ser educado, agradável, amigo e tentar usar da empatia durante as situações de conflito são requisitos essenciais ao bom relacionamento. Sobre esse aspecto, o indivíduo que compreende o contexto, a pressão envolvida,
o interesse e o entendimento das pessoas passa a ser um aliado do compliance, antes de partir para o confronto. Isso não significa adotar uma postura submissa, mas entender o outro ponto de vista e demonstrar sua sensibilização, dando o primeiro passo para abrir as portas e expor suas ideias, em qualquer momento. Nunca se deve atacar a pessoa, mas sim contrapor-se à ideia sem sentido oposto ao programa. A melhor maneira para convencer as pessoas consiste em ajudá-las a sair dessa situação, buscando alternativa pautada pela ética e em consonância com as regras e leis. Não se proíbe o que fazer, porém, ajusta-se como fazer para chegar-se ao objetivo primário sem ultrapassar a linha vermelha. Se alguém já fez algo infeliz ou deu uma sugestão inadequada, o papel do profissional do compliance é ajudá-lo a mudar a sua forma de ver as coisas, evitar a repetição. Nunca ridicularizar sem expor pessoas. Torna-se uma alternativa sensata. Mostrar o caminho certo é necessário, todavia, isso não significa exibição de força, arrogância ou superioridade. Se uma medida disciplinar for aplicável, cabe tomar as precauções necessárias, contudo, sempre respeitando o indivíduo. Entretanto, respeito às pessoas não pode ser confundido com complacência. Da mesma forma, cumprimento das regras não simboliza maldade ou retaliação. As pessoas do compliance precisam ter bons sentimentos, porém deve exigir a obediência às regras estabelecidas. Em torno dessa reflexão surge a lembrança de um ditado conhecido: na natureza não há punição, e sim consequência.